racismo. Uma palavra que vem aparecendo com frequência na mídia e está se tornando quase popular. Mas as perguntas são: o que é? Como opera? E quais as consequências do racismo em nossa sociedade? Coleção Antirracista, episódio 7. Racismo estrutural. Para entender o que é racismo estrutural, é necessário compreender o que é raça. Antes de mais nada, é importante dizer que as diferenças genéticas entre as pessoas são tão pequenas que, para a ciência, a única raça existente é a humana. Se biologicamente os seres humanos são todos iguais, socialmente isso é bem diferente. O conceito de raça foi construído ao longo da história e ganhou significados diferentes com o passar dos séculos. No século XVIII, por exemplo, a cor da pele foi considerada como um critério fundamental e divisor d'água entre as chamadas raças. Os europeus se apoiaram na ideia de raça para justificar os projetos de dominação, baseados na escravidão e na colonização. Segundo o pesquisador e antropólogo Kabengele Munanga, o conceito de raça, como o empregamos hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, fundamentado na relação de poder e de dominação. E no século XX, o racismo desponta como uma tecnologia de poder, uma máquina de moer gente. O racismo, ele precisa que a ideia de raça, que a ideia de que um fenótipo vai ter uma continuidade moral, intelectual e estética, e isso, aparece para os brancos como uma ideia de superioridade, sejam apropriados pelos brancos. Nesse sentido, segundo Jurema Werneck, quando falamos de racismo estrutural, estamos falando de imaginários, culturas e instituições, ou seja, Estado, família e as formas de pensar, agir e definir o destino de si e dos outros. Assim, se formam as estruturas de poder e a ordem social estabelecida, perpetuando a desigualdade dos grupos raciais. No final do século XIX, auge do movimento eugenista, brancos europeus desenvolveram teorias pseudocientíficas que tinham como objetivo provar que a raça branca era superior, enquanto os negros eram desprovidos de inteligência. Mesmo sendo provado que não há relação entre os genes da pigmentação com as do intelecto, historicamente, a falsa ideia da inferioridade das pessoas negras foi reforçada. Milton Santos, por exemplo, teve que lutar contra o racismo para se tornar professor da USP. Na sua terceira tentativa, a universidade, que já não tinha mais como rejeitar a sua capacidade intelectual, apelou para um suposto problema de saúde mental, reprovando-o no exame de sanidade e capacidade física. E Milton Santos, um dos mais importantes geógrafos do mundo, só foi admitido na USP por meio de recurso administrativo e o auxílio de amigos. No Brasil do século XX, a falta de investimento do governo em educação deteriorou o ensino público e aumentou ainda mais as desigualdades entre brancos e negros. Se a gente falar da juventude, por exemplo, a necessidade de trabalhar desde cedo aumenta ainda mais as chances de evasão escolar. Segundo dados do PNAD, dos 10 milhões de jovens que abandonaram a escola em 2019, 71,7% eram negros. Assim, configura-se um projeto de exclusão
que vem minando as possibilidades de inserção da população negra no mercado de trabalho, impedindo a sua ascensão social e a ocupação de cargos de poder. O projeto foi extremamente bem sucedido, diga-se de passagem, em menos de um século. Todos os principais postos de poder, mando, respeitabilidade, credibilidade e de maior rentabilidade estão apropriados por descendentes dos europeus. E por falar em lugares de poder, na história do Brasil, poucas instituições agem de maneira tão organizada e sistemática para a manutenção do racismo estrutural quanto os poderes executivo, legislativo e judiciário. A coisa acontece assim: uma instituição repleta de homens brancos criminaliza e cria leis que impedem a ascensão social de negros e pobres. Essas leis são aprovadas por deputados, senadores e governantes, em sua grande maioria, homens brancos, e julgadas por juízes e desembargadores igualmente brancos. Um bom exemplo disso é a Lei das Drogas, que não prevê critério objetivo para julgar se uma pessoa detida com drogas é usuária ou traficante. A condenação do infrator fica a cargo da interpretação da polícia e de um juiz. Resultado: encarceramento em massa de negros. Das centenas de milhares de presos em 2019, mais de 66% são negros. Ou seja, a cada 3 pessoas detidas, 2 são negras. Dá para acreditar? E você está se perguntando: como mudar isso? Bem, precisamos investir em mudanças estruturais, em políticas públicas reparatórias, principalmente na educação e no trabalho. Além disso, precisa haver maior diversidade racial e de gênero em cargos de gestão e alternância de poder. Pessoas negras devem estar em espaços de decisão. Hoje, somente 12,8% dos magistrados do país são negros, mesmo com uma política de cotas para ingresso na carreira desde 2015. Segundo o CNJ, nesse ritmo, só em 2059 teremos um número equivalente de juízes e desembargadores negros. Já na política, nas últimas eleições, houve um aumento das candidaturas negras, em especial de mulheres e LGBTQIA+. Apesar disso, somente 17,8% dos parlamentares eleitos em 2018 para o Congresso Nacional são negros. Essa estrutura, ela permanece, ela se mantém e ela se atualiza à medida que as pessoas negras saem dos lugares de subalternidade aos quais elas foram destinadas pelo racismo. Mas voltando para as leis, muitas não funcionariam sem a existência de um braço armado. E no Brasil, não há outra instituição que cumpra tão bem o seu papel na manutenção do racismo quanto as forças de segurança pública. Criada em 1808 com a chegada de Dom João VI, com a principal missão de capturar escravizados fugidos, a polícia brasileira é ainda hoje marcada por uma herança escravocrata, autoritária e violenta. Logo após a abolição, que nada garantiu às pessoas negras, a Primeira República criou leis que discriminavam a população afro-brasileira. E a polícia sempre ao lado do poder branco. E o que nós fizemos com os escravos? Jogamos na rua.
E aí começar a ter o tipo penal, dos vadiagem. Então já começa aí essa construção de você ligar o bandido ao negro. Em 1899, o Decreto 3.475 negava o direito à fiança a réus acusados de vadiagem ou sem domicílio. Mas não é só isso. Autorizava as invasões das forças de segurança pública em regiões de maioria negra, sem mandado judicial. Ao longo da história do país, leis punitivas e a brutalidade das forças do Estado deflagraram uma guerra silenciosa contra a população negra e pobre. Para se ter uma ideia, em 2020, 78,9% das vítimas mortas pela polícia são jovens negros. Em 2015, o Senado Federal instaurou a CPI dos jovens assassinados. Depois de ouvir depoimentos de familiares e especialistas, o relatório final concluiu que há um genocídio contra jovens negros em curso no Brasil. Na pandemia da Covid-19, os movimentos sociais solicitaram uma liminar ao STF para suspender as operações policiais não essenciais nas favelas do Rio de Janeiro. Em decisão histórica, o pedido foi acolhido. Resultado: em comparação com o ano anterior, houve uma diminuição de 73% das mortes e de 39% dos crimes ao patrimônio. Provando que as operações da polícia nas periferias mais causam violência e medo do que geram segurança. Por isso, o racismo estrutural precisa ser firmemente combatido e superado. Nós dizemos que o racismo é uma questão estrutural na sociedade brasileira. O dano para a sociedade é real. E isso tem que comprometer as melhores consciências que o país tiver. A questão racial sempre coloca em discussão que país nós queremos. A questão do racismo está ligada a um drama humano que é o poder. Então, será possível que os humanos abram mão da busca pelo poder?